Fala pessoal, bike de todo dia, mais um treininho hoje no domingo de Páscoa. Tô aqui no meu tradicional gasômetro, né? Vou sair por um treininho de subidas, vou na trilha do Morro do Osso, né? Vou ver como é que o meu corpo se comporta ali na parte técnica, enfim, que ela é bem íngreme, com bastante areia, enfim, não é muito grande, mas exige bastante do corpo, certo? Mostrar aqui pra vocês como é que tá aqui o gasômetro, dia ensolarado, bacana. Tem um barquinho aí, né, temático de pirata para o pessoal fazer passeio, enfim. Mas não é o nosso foco hoje. Hoje nós vamos treinar, pedalar, e vocês vão acompanhando aí uns takes que eu vou fazer no caminho, na trilha, e ver como é que eu me comporto, ok? Tamo junto, bora sair do sofá, bora pedalar, bora treinar. Bora lá então, treininho de trilha, parte técnica. Hoje aqui o gasômetro tá lotado, embora o feriadão tire muitas pessoas, né, para viajar, enfim, mas a capital tem muitas pessoas, né? Tem muita gente, então esses pontos assim que nem o gasômetro, enfim, eles têm bastante movimento, né? Dia que o pessoal sai principalmente com os filhos, aí por causa da Páscoa, né? E como tá ensolarado, então o pessoal vem aproveitar. Bora fazer um treininho. De trilhazinha, vamos ver como é que eu me comporto. Tem que chegar até lá, não é tão perto, né? É uma trilha que leva uns 15 km, quase 20 na verdade, para chegar. Tem que chegar lá bem para poder subir bem, né? E ter força para manter aquela habilidade na trilha. Ela não é, enfim, uma trilha muito técnica, mas, como eu digo, ela tem bastante areia solta. É uma areinha que, se tu bobear, tu vai pro chão. E tem partes íngremes, muito galho, muito toco, mas é isso aí. Vamos subir, vamos manter a consistência e vamos ver o que se apresenta, como é que meu corpo se mantém, né? Depois de um tempo fora, né? 6 meses aí sem pedalar não é fácil. A gente vai retornando aos poucos, ganhando aquela confiança, né? Vendo como o corpo se comporta, sem abusar. Que não precisa também, né? Não é competição. É mais um ritmo de adaptação. Então não tem por que a gente extrapolar, certo? Eu já num vídeo anterior que eu fiz o meu retorno, logo após eu fiz um outro vídeo
mas o ângulo da minha câmera estava errado e não gravou legal, não curti. Aí eu nem publiquei. Foram 2 horas e meia de pedal, mas eu não consegui gravar. Não consegui, quer dizer, eu consegui, mas gravei em ângulo errado, então ficou mostrando praticamente a bike só. Eu não me dei conta porque eu tô com um novo sistema aqui de fixação da GoPro. É essa fixação magnética. Então eu não tenho mais aquele colete. Não uso mais o colete, ele é fixado só no peito. E com isso eu tenho que me adaptar, né? A nova forma e tal. E acabei rateando ali no ângulo. Gravei no ângulo errado. Mas enfim, tudo isso é aprendizado e temos que tocar. Então eu não subi o vídeo para não ficar muito estranho. Mas hoje, agora eu já tô mais adaptado, já entendi o posicionamento da câmera aqui no peito, certo? E espero que vocês gostem aí dos takes. Aqui a gente está no nosso lugar padrão de saída, que é a orla. Então, bastante pessoas, né? Mas seguida lá para baixo já começa a ficar deserto. Ainda mais feriado, né? Não, fora a orla aqui não tem muitos lugares que concentrem número de pessoas assim. Mas é isso aí. Tem um ventinho para variar. O ventinho aqui ele nos acompanha, como é a orla, ele vai acompanhando o atleta direto. Então a gente faz um pouquinho mais de força. Mas é isso aí. Só se ambientar, se acostumar. E ó, tem horas que ele arroja, dá essas rajadas assim, tira um pouco da... Porra, vem aqui, cara, tava aqui. Tem horas que ele dá uma apertada, que nem aqui, porque aqui é um duto de vento, como podem ver, não sei se vocês conseguem visualizar. Minha direita aqui é o escoamento do rio Dilúvio. Então aqui o vento pega mais forte. Mais vento aqui no sul é uma constante, né? Mesmo aqui na capital, devido a essa abrangência da orla que a gente tem. Então a orla é muito grande, então nessa parte da cidade, que é justamente onde eu moro, né, aqui por perto, o vento é uma constante. Então, desculpa do vento, para não treinar, não pode ser. Treino aqui tem que acontecer, é que nem no inverno. Tem aqueles dias chuviscosos e tal. Se tu falar que tu não vai treinar porque tá chuviscando ou parecido, aí tu não vai treinar, né? Aí tu vai passar grandes períodos sem treinar, porque aqui quando começa a chover, chove mesmo. Assim como quando tem esses períodos de vento, tem períodos de vento mesmo. Ficam vários dias, né, com essa, ó, tá empurrando aqui, ó. Eu, como é giro, não tô fazendo esforço demais, mas a 23 por hora aqui, 22, o vento já te empurra.
com força. E é isso. Mas sem mimimi, né? Bora lá, baita dia, dia com sol. Bora esticar a musculatura. Bora fazer o aeróbico aí, né? Treino de Z2, treino de Z3. É isso aí. Inclusive hoje, pra quem não sabe aí da minha história, né? Tem no canal aí tudo, mas enfim, eu sou um cara de TI, né? Que sou fotógrafo também. E aí decidi virar ciclista, né? Não profissional, né? Mas eu gosto de entender das coisas que eu faço, sabe? Não gosto de ser aquele cara cego que faz as coisas, faz o que, sei lá, todo mundo tá fazendo, que é moda ou sei lá o que. Não, eu gosto de saber, enfim. Então eu tenho meus treinos, né? Ando equipado conforme a necessidade. E hoje eu tava pedindo para inteligência artificial desenvolver um plano de treino para mim, até para testar a inteligência artificial, já que eu estou estudando, né, inteligência artificial, testando várias. E eu pedi pro ChatGPT, que é uma das inteligências aí mais utilizadas, criar um plano de treino para mim com as minhas características, enfim e tal. Ficou bem legal. Como eu já tenho planilha, enfim, eu queria ver qual a proximidade, assim, de, sabe, de acerto, né, de como se desenvolveria esse plano pela inteligência artificial. Foi muito legal, né? Praticamente ela me deu um plano que é basicamente o que eu utilizo: 3 treinos por semana, né? Com diferenças de intensidade, de tipo de treino, como eu faço, né? E embasado no UFC, né? Que é na frequência cardíaca, no UFC máximo. Então ficou bem legal, com gráfico, tabela. Aí como eu disse, eu estou estudando as inteligências artificiais. Achei bem bacana a capacidade de desenvolver um plano desse. Desenvolvi não, fiz o mesmo teste com a IA da Gemini, que é do Google, e ele fez também bem completo, mas a única diferença, não conseguiu gerar o PDF para mim. O ChatGPT ele gerou primeiramente em Excel, que eu pedi a planilha, e depois pedi em PDF e ela gerou coloridinha, bem completa, gerou, e eu consegui então dar uma olhada na estrutura. A estrutura é bem similar à minha, que eu já tenho uma planilha de treino, então ficou muito próximo aí. Então eu gostei bastante, tenho utilizado as inteligências artificiais para desenvolver algumas coisas para mim, né? E as IAs que eu mais utilizo é o Google Gemini, ChatGPT e o Copilot da Microsoft, né? Mas nenhuma delas eu uso a paga, então tem suas limitações, né? De quantos prompts ali tu pode pedir e tal. Pra quem não é acostumado com inteligência artificial, né? Inteligência artificial nada mais é do que uma engenharia que aceita os comandos escritos. Esses comandos escritos a gente chama de prompt. Prompt de comando. Quem é programador, quem é da área já está
habituado aí então com essa nomenclatura, os prompts de comando. Mas não é tão simples assim desenvolver um prompt, né, sem o conhecimento de algumas técnicas. Não pode chegar e simplesmente pedir para IA, faça tal coisa. Ela até vai fazer, mas o resultado possivelmente não vai ser bem assertivo como tu esperas que seja, se tu não esclarecer no prompt. Então os prompts, quanto mais específico, mais detalhado, né, mais dentro do assunto realmente que tu precisa, mais o resultado vai ser, né, vai ser assertivo aí para ti. Então tem esses porém aí, mas é bem interessante. Depois que tu desenvolve para uma IA um prompt de comando, tu consegue trabalhar com qualquer uma, porque elas seguem as mesmas bases, certo? Bases de pesquisa. Então tu define os termos e a maneira como tu quer que o resultado te retorne, e ela vai fazer isso para ti, né? Então a IA realmente tá ganhando cada vez mais espaço. A gente consegue trabalhar em qualquer ramo com inteligência artificial. Dá para trabalhar dá para trabalhar realmente qualquer assunto que você precise de uma automação, precise de algo mais que seja mais otimizado, inclusive mais rápido. A IA consegue te entregar isso. Então a IA no meu dia a dia ela favorece. Eu uso com frequência, até em análise de dados. É capaz de te solucionar problemas, né, de te dar dicas, né? É realmente muito interessante esse auxílio. Por exemplo, o Copilot da Microsoft, ele é mais voltado para te auxiliar dentro do computador, né? No caso, dentro de rotinas computacionais. Mas mesmo assim, se tu pedir para ele assuntos fora disso, ele consegue te auxiliar. Ele consegue bater um papo contigo, literalmente. Se tu, em vez de digitar, tu usar o microfone, tu consegue trocar uma ideia com a inteligência artificial, como se fosse uma pessoa, um ouvinte ali que esteja conversando contigo. A inteligência artificial se comporta neste mesmo formato, te dando respostas, te conversando contigo de maneira bem fluida, te dando opções. Isso é muito interessante. Para gente que já é da área, é surpreendente. Eu imagino para as pessoas que não estão acostumadas a essas tecnologias. Mas é isso, isso é só uma descontração. Estamos chegando no Pontal, que é um dos shoppings aqui, né, que a gente passa com frequência. Quem está acostumado no meu canal, né, a caminho da Zona Sul. Então, bora seguir, bora desenvolver. Aqui já tem 10K. Aqui já tem 10K. Até o morro lá do Morro do Osso, da trilha, deve dar praticamente 20. Eu acredito uns 18, 17, aí deve dar. Então, manter cadência, sem forçar, né, sem fazer grandes saltos de zona, para não bagunçar o treino, né? Temos que obedecer a zona de frequência cardíaca. Como eu estou destreinado, só o fato de fazer força aqui no vento, eu venho numa zona
acima de Z3, né? E horas em Z4, para ver como a gente fica se não conseguir treinar. O corpo, ele perde toda aquela performance, e de uma forma muito rápida, né? De uma forma muito rápida, ele perde aquele preparo, né? Aquela conformidade que a gente consegue ao longo de treinos e treinos e treinos. Então imagina, eu nem estou fazendo força e estou em Z4. Quer dizer, força eu estou fazendo, mas não é aquela força que seria para Z4, né? Vou fazer um exercício aqui de respiração para estabilizar um pouco mais minha respiração. Para quem não sabe, a respiração ela ajuda no teu ritmo cardíaco, né? Porque ela está inteiramente ligada ao teu batimento cardíaco. A tua respiração é a quantidade que tu coloca de oxigênio para os músculos conseguirem queimar esse oxigênio virando energia. Então, o teu ritmo de respiração influencia. Se tu tá respirando mal, teu coração acelera. Se tu tá respirando bem, ele mantém. Então é assim que se comporta, né? Então a gente tem que obedecer. A gente tem que obedecer aí a natureza. Nosso corpo é feito assim e não tem por que a gente querer modificar. Eu sou uma pessoa que falo de todos os assuntos, então, né, é engraçado, mas é que me veio na cabeça agora aquela comparação, né, que a gente é um motor, né, o nosso motor aqui, nosso coração, nossa musculatura, né, que nos consegue permitir gerar essa força, né, com o auxílio da energia que a gente tem no corpo. E um motor de carro ou qualquer motor é exatamente isso. Então, os motores também têm quantidade de oxigênio para uma queima de combustão, né? Ou seja, para uma combustão assertiva, né? Seja gasolina, seja etanol, qualquer explosão dentro de um motor, que a gente chama de explosão, é necessário uma quantidade de oxigênio. Então, é exatamente como o nosso corpo. Se eu estou forçando muito, eu preciso respirar bem mais. E aí a respiração fica ofegante, o coração acelerado, que é para cumprir com a tarefa de alimentar aquela combustão que está sendo feita, sendo exigida. Da mesma forma, o motor de um carro, se tu está exigindo mais do motor, ele vai exigir mais oxigênio, mais combustível, que é a energia dele, para poder fazer essa combustão, fazer esse motor girar e te levar com mais força, né, para frente. Então é isso aí, é só uma, como é que se diz, uma filosofada para a gente relaxar aí enquanto eu venho me aproximando cada vez mais aqui da Zona Sul, me aproximando cada vez mais lá do Morro do Osso, mas ainda tem chão, tem bastante chão ainda pela frente, então é isso. Bora aí, pessoal. Tô aí na descida do Ipanema, novamente aquela minha descidinha, né? Vamos lá, tá esperando o movimento dos carros baixar
Então, essa descidinha aqui é boa. Dá pra pegar uns 60 por hora. Em seguida, a gente vai começar a desbravar a entrada lá para o Morro do Osso. Mas até chegar na trilha mesmo ainda tem o trajetinho de ruas calçadas e tal. O Morro do Osso ele fica aqui à minha esquerda, só que é o morro, né? Então é lá em cima. A entrada é mais pra frente. E aí a gente consegue subir. Agora já é um horário que começa a ter o fluxo de carros. É isso aí. A chegada lá tá próxima. Então vamos contornar um pouco aqui na contramão. Em seguida agora é a entrada. Aí a gente já sobe. É lá no próximo postinho agora aqui. Que às vezes fica ruim de entrar, então eu entro antes. Aí, isso aqui é o acesso. Bora subir. Agora começa lentamente a subir, né? Devagarinho e vamos subindo. Como é muita pedra aqui, eu tô com os pneus relativamente bem cheios, então fica aquela trepidação. Vamos utilizar um pouco mais as calçadas, que é mais tranquilo. Pelo menos a gente não vou forçar muito a musculatura aqui, que depois tem a subidinha lá e tudo mais. Bora lá. Essas calçadas, como são bem assim irregulares, vamos dizer, elas até tem o calçamento, mas é bom pra gente desenvolver certas habilidades aí, né? Desviando de pontas, né? E buracos, enfim.
Tem umas que estão bem feitas, mas tem outras que deixam aí a desejar, então para pegar prática de pilotagem também é bom. Não é só na trilha não. Tarde. A maioria é calçada de basalto. E o basalto a gente sabe, né? Ele é um tipo de xisto. Se tiver com uma pontinha pra cima aí, alguma coisa, e tu ratear e pegar o pneu, pode comprometer aí. Então, teste de pilotagem em calçadas. Aí. Como eu vinha falando, a gente se afasta um pouco da orla, zero vento, né? Zero vento. Mas na orla, proximidade da água, como na água não tem barreiras naturais para quebrar o vento ganha velocidade. E quando entra na cidade ali perto, é claro que vai fazer diferença. Aqui vamos pela rua mesmo. As pedras estão bem parelhinhas aqui. Isso aí. Tem uma cadência. Cadenciazinha. Vai esquentando a musculatura aos poucos para poder exigir na trilha. Aí galera, dentro já da trilha do Morro do Osso. Isso aí. Bem fresquinho, bem fechada. Mas eu noto que ela tá bem suja. Acho que devido ao período de chuvas. O sol praticamente não entra na trilha. Então fica diferença de uns 4 graus. Boa tarde. Perigosa essa areia. Tarde, obrigado.
tarde. Feliz Páscoa. Ai. Aquele tupete ali, ele é uns 26 graus. Então, com areia, é isso que eu digo. Eu ando de 36. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente faz muita força. E ter a técnica para não deixar a bike patinar. Mas é isso aí. Estamos quase no topo. Obrigado, boa tarde. É isso aí. Encerrando o treino de subida. Isso aí, galera, encerrando a subida da trilha do Morro do Osso. Tudo certo, tranquilo, paisagem para vocês aqui. Aproveitar aqui um pouco e bora terminar o treininho. Tamo junto. Bora, galerinha, voltando. Vamos voltar, vamos descer a trilha de novo. Mostrei para vocês um pouco lá em cima. Então, tarde. Isso aí é a trilhazinha, uma trilha bem legal. Opa. Esperar os transeuntes aí passarem. Não dá pra gente querer inventar com eles aí na pista, né? Não dá. Aqui é aquele ponto crítico.
A gente tem que descer bem controlado, né, no limite ali da frenagem, então tem que controlar muito. Então é isso. Bora. Obrigado. Esquerda. Obrigado. Isso aí. Tem que ter consciência, né? Que tem gente caminhando, então às vezes tem animais junto. Os animais às vezes vêm na frente, então a gente tem que moderar, respeitar, que é para não ter problemas aí, e afinal trilha é para curtir, não é isso? Aí, ó. Bora. Clima de força. Então é isso. Estou contente, estou bem feliz com a resposta do meu corpo, forçando assim gradativamente, mas já são esforços bem consistentes. Essa trilhazinha do osso, ela não é longa, mas ela exige em certas partes. E aqui, ó, isso aqui é off-camber, com uma areia bem traiçoeira. Se tu não tiver a malícia, tu vai pro chão. Então tem que saber usar freio, saber usar cadência. Ah, mas cadência tem a ver com técnica de pilotagem? Claro, porque a cadência é o quê? A cadência é a tua tração correta. Tu tem que estar tracionando corretamente. Se tu estiver girando demais, ou se tu estiver empregando muita força, o que vai acontecer? Tu vai perder a aderência porque tu está na cadência errada. Então tudo isso conta. Tudo isso é sabedoria, né? Tudo isso é saber transpor, certo? Saber como conduzir a bike, não é só saber fazer força aí. Não, técnica é justamente isso. Técnica é fazer uma boa leitura do terreno e fazer com que o teu equipamento se enquadre nessa leitura da melhor maneira possível. Eu tô ajeitando aqui a câmera porque ela deu uma leve cedida aqui. Eu acho que tá. Mas é isso. Técnica e força. Eles até andam lado a lado. Porque na verdade é a soma dos dois, né? Então, se eu sei conduzir, se eu sei fazer a força no momento certo e empregar a técnica, né? Eu tenho uma boa pilotagem. É isso. Isso que conta. Certo? Só isso que conta. Certo? Bom domingo.
aí. Saidinha da trilha. Pegando um asfaltinho aqui básico. Vai me dar acesso à Avenida Cavalhada. Gente, aqui tá um friozinho, mano, verdade. Onde não tem mais o sol, meu amigo. Já gelou. Já é inverno. Aham. Bem friozinho. Carinha de inverno. Mas tá bom. Vambora que tá bom. Yupi. Isso aí. Opa. Muito leve. Aí. Ai, ai. Bem tranques. Tudo de bom. Gostei muito do meu desempenho. Subindo no topetinho lá bem técnico. Tudo ótimo. Daqui a pouco eu volto de novo, já mais lá pra orla. A gente vai trocando uma ideia aí. Aí, galerinha. Aí na orla de volta. Esse domingo aí ensolarado. E bastante galera na ciclovia. Aqui tem que andar bem de manhã. Porque não se enganem, a maioria das pessoas que vem pedalar na ciclovia ou andar por aqui, eles não têm noção das regras e de como se comportar. Do nada eles freiam, do nada eles viram, do nada eles atravessam. Então essas ciclovias assim, para não ter problema, é andar devagar. Não é o local de querer meter velocidade. Mas é isso. De volta do treininho de trilha. Deu tudo certo. Como eu comentei, estou bem contente com a minha performance do corpo em si, né? Não é performance de competição, mas, ou seja, como o corpo se comportou, né? Na medida que eu precisei exigir, né? Precisei forçar. Então estou realmente contente, graças a Deus. Estou bem. Sinto que a musculatura, né, resistiu assim, não tô, né, não fiquei na capa da gaita porque forcei um pouco na trilha, não, tô bem. Graças a Deus. Então, pontos positivos, né? Então vamos gradativamente aí aumentando o nível de treino, aumentando as exigências, até chegar no nível em que eu estava acostumado, né? A exigir do corpo bem de forma bem tranquila, assim, sem muita preocupação, porque eu sabia que o corpo responderia. Depois daquele evento lá em outubro, final de outubro, né? Então, que eu tive, né, como eu disse nos outros vídeos, aí tive eventos de hérnia de disco, né, que eu tenho, e acabou me incomodando bastante, enfim, né, mas águas passadas, fiquei 6 meses sem pedalar para recuperar a musculatura totalmente, né, fazendo reforços e enfim, mas graças a Deus deu tudo certo. O corpo respondeu, né, respondeu de acordo. Agora é só aumentar o nível dos treinos, né, e consequentemente chegar no nível em que eu já estava, né, pelo menos para manter. Então
É isso aí. Bola pra frente, aproveitar a tarde de domingo, que tá agradável, fresquinha, mas bem boa assim, esse solzinho convidativo. Ó, eles atravessam sem olhar, não tá dando uma bifa nos cornos. Porra! Eita, pessoal, mocorongo, cara. Eles acham que estão no meio do mato. Opa. Eles acham que estão só eles no mundo. Aí eles atravessam do nada, assim. Por isso que não dá pra impor velocidade, nem aqui e nem ali na avenida ali, que também tá liberado hoje. Em nenhum dos locais. Porque é uma mescla de pessoas meio que sem noção de onde estão, o que estão fazendo. E não sei se vocês ficaram sabendo, mas aqui em Porto Alegre, aqui exatamente onde eu tô, um pouquinho mais para trás ali, já houve 2 graves acidentes, né? Inclusive com óbitos, né? De ciclistas se baterem de frente aí e causar esses danos. Então não é brincadeira, não é fácil. Ó. Então são pessoas realmente que não têm o preparo, né, para estarem com uma bicicleta, com mesmo a pé, que nem aquele cara ali atrás que se atravessou na pista, nem olhou. Porque no mínimo, se tu vem com velocidade, é um acidente bem ruim, porque a bicicleta, enfim, é cheia desses ferros e machuca tanto quem bate, né, com quem foi atingido, né? Então machuca aí as 2 pessoas. E os ferimentos não são brincadeira, não. Tanto que pode levar a óbito aí. Principalmente o guidão, que bate na altura de muitas pessoas, bate na altura do tórax, né? Então pode ocasionar aí, né, um acidente grave. Então é isso. Olha. Aqui a gente tem que estar 110%. Ó. Aqui tá 110% em cima da bike, com o olho no movimento. Agora vamos pegar um solzinho, já fica bem melhor. Ó, solzinho que eu digo que é um solzinho convidativo. É um solzinho que chama as pessoas pra rua. Dar uma sentadinha num banco desse.
trocar uma ideia. Aquele lá na frente, sozinho, solito. Ele solito. Este mesmo. Tu vai lá, ele... O telefone tá aqui, então, deixa eu ganhar. Vai só até 12, mano. Foi. Ai, Deus, não andou nada. Deixa a bike ali. Deixa ela descansar aqui. Aí pessoal, terminando o treino, né? Deu 1h30 mais ou menos de treino de trilha. Então é isso. Aproveitar aqui, ó, essa orla aí. Aproveitar aqui esse finzinho de tarde aqui de domingo, né? Orla aí bem movimentada, mas é isso. Até o próximo vídeo. Bike de todo dia. Tamo junto.